Olá, alunos do Centro Educacional Crescendo com Jesus. Aqui quem fala é a professora Thaisa Barros. Estou aqui hoje para iniciar as nossas aulas de revisão. Antes de mais nada, gostaria de desejar a todos um feliz 2021. Sejam todos bem-vindos ao nosso retorno, ao retorno dos nossos estudos. Só que agora é oitavo ano, Oitavo ano não é sétimo ano. Oitavo ano nós vamos ter que nos debruçar em novos conteúdos, descobrir novos conteúdos. Só que, é como eu sempre falo, em história nós não podemos seguir adiante sem fazer uma revisãozinha, ou pelo menos sem entender o conteúdo passado. Ano passado, no sétimo ano, o nosso estudo, a maior parte dele foi entender o processo de colonização da América, do continente americano. Nós vimos o processo de colonização portuguesa na América, nós vimos o processo de colonização espanhola na América e vimos o processo de colonização inglesa na América. Como eu falei, hoje vamos nos debruçar e começar esse processo de revisão. E falaremos aqui um pouco, iniciaremos essa revisão falando sobre o processo de colonização espanhola na América. Hoje é a nossa primeira aula sobre esse assunto. Posteriormente, veremos outras que darão continuidade. Para a gente falar de colonização espanhola na América, nós temos que entender o espaço geográfico. A gente tem que, além de se situar na história, se situar também no espaço. Eu estou me referindo nessa parte aqui, tá? Que pega parte do México, lembrando que o México compõe o que a gente chama de América do Norte, parte da América Central e parte da América do Sul. Então, todos esses países aqui, eles foram colonizados em maior parte, entre outros povos, claro, que participaram do processo de colonização, pelos espanhóis. Os espanhóis foram os mais atuantes. E nós vamos entender como se deu esse processo de colonização para que futuramente a gente entenda como ocorreu o processo de independência. Não só a independência da América espanhola, mas também como o processo de independência da América portuguesa e o processo de independência da América inglesa, que serão assuntos que nós veremos este ano, no oitavo ano. Então, para eu entender esses processos de independência, eu tenho que entender também como ocorreu esse processo de colonização. Já nos situamos no espaço geográfico, agora vamos procurar entender como foi esse contato entre indígenas e europeus. O processo de colonização, ele foi um processo longo e gradual. Então, ao longo de pelo menos 3 séculos, aí 16, 17 e 18, ocorreram vários contatos, várias batalhas entre espanhóis e nativos. E essas batalhas, esse contato, ele ocasionou milhares de mortes. Nós vamos observar que essa morte ela não foi ocasionada somente por uma questão da guerra, mas a própria questão da doença, Esse contato, ele trouxe não só armas, não só homens, mas trouxe também doença para os indígenas. Só que durante muito tempo, acreditou-se que esse sucesso militar, que essa vitória dos espanhóis sobre os indígenas, era relativo a superioridade bélica, ou seja, a superioridade de guerra. Mas quando a gente for estudando mais um pouquinho, quando nós formos estudando mais um pouquinho, nós vamos observar que não, que foram vários fatores contribuíram para que os espanhóis tivessem sucesso em seu processo de colonização. O primeiro fator que a gente vai entender aí nesse início, nesse contato entre indígenas e europeus, é a questão da motivação, tá? Por que a motivação? As pessoas, elas precisam de um motivo para guerrear. Ninguém vai para uma guerra sem uma motivação. Nesse caso, não foi diferente. Os espanhóis que vieram para cá, vieram numa tentativa de fazer fortuna, de enriquecer. Então, os espanhóis lutaram por si, para tentar fazer fortuna, para tentar enriquecer e
eles não tinham nada a perder. Muitos deles vieram para cá porque não tinham nada na Espanha. Esse filme aqui, A Caminho do Eldorado, é uma animação, tá disponível no YouTube. Se você quiser ver, pode ver. Apesar de ser um desenho, ele traz elementos importantes para a gente abordar isso. Os personagens aqui destacados, eles, eles são mostrados justamente dessa forma. Pessoas que viviam à toa lá, eles não tinham nenhuma perspectiva de vida na Espanha, e quando eles vêm para o continente americano, vêm tentando buscar essa melhoria de vida. Por outro lado, nós temos o outro lado da guerra, que é quem? Os nativos. Os nativos que aqui viviam também vão ter uma motivação para guerrear. Qual é? Defender seu território, defender sua família, defender o seu local, a sua origem, as suas terras, a sua liberdade, a sua cultura. Porque uma vez eles não lutando, eles provavelmente estariam abrindo mão de tudo isso. Então, o primeiro ponto para a gente destacar na questão dessa superioridade, desses embates, é a questão da guerra, né? Eles vão lutar para tentar, cada um de acordo com seus interesses, tá? Outro fator é a movimentação, dos espanhóis na América. Por que a movimentação? Porque, gente, os espanhóis, eles estavam em menor número. E como eles estavam em menor número, numa questão da guerra, estrategicamente, é melhor para eles se esconderem, é melhor para se deslocar em menor número. Os indígenas, por outro lado, eles estavam em grandes quantidades, eram famílias inteiras, aldeias inteiras, e era mais difícil eles conseguirem se esconder. Né? Era mais difícil encontrar um lugar seguro para todo mundo. E ainda tem outro fator aqui. Os espanhóis que vieram para cá, em sua grande maioria, eram guerreiros. Já para os indígenas, não. Nem todo mundo era guerreiro. E os guerreiros que tinham, eles tinham que se proteger e proteger a sua família e proteger o resto da aldeia. Então, de uma certa forma, eles estavam em desvantagem, né? Outra questão que a gente vai destacar aí, além dessa questão do contato entre os indígenas e os espanhóis, a motivação para a guerra, o sucesso dos espanhóis, a gente vai colocar outro fator, que é a questão da imunidade, como eu falei, as doenças. Esses espanhóis, eles não trouxeram para cá só armas, só homens. Junto com eles vieram uma carga de doenças que era desconhecida para os indígenas. Então, ao longo do século XVI, o vírus ele foi fator determinante para se vencer uma batalha, uma guerra. E aqui não foi diferente. O continente europeu, africano e asiático, eles já tinham uma interligação de pessoas por conta do comércio. As pessoas desses continentes já tinham contato. E como essas pessoas não só compartilhavam o comércio, mas também doenças. Então, de maneira geral, essas pessoas, os corpos delas já estavam acostumados, já estavam imunes a certas doenças, o que não acontecia com os indígenas. Né? Os indígenas não tinham esse contato. Diferente dessas outras regiões que eles já tinham passado por epidemias como a peste negra ocorrida no século XIV. Então, isso era uma novidade que vai trazer grandes impactos. Por exemplo, como eu falei, o sistema imunológico era completamente diferente. E quando eles vieram para cá, que trouxeram doenças como a gripe e o sarampo, isso acabou dizimando aldeias inteiras. Então, perceba aí, eu já tenho uma mortalidade muito grande. E quando a doença vem, ela não vem escolhendo se ela vai matar crianças, jovens, se ela vai matar guerreiros. Então, isso também deixou os indígenas muito mais vulneráveis. Né? E, acima de tudo, por uma questão cultural, os indígenas não compreendiam as doenças, eles não tinham ideia de como eram essas doenças. Então, eles começaram a atribuir aos espanhóis poderes sobrenaturais. Eles achavam que essas doenças eram uma maldição,
né, trazida pelos espanhóis, lançada pelos espanhóis. Então, tudo isso ocorreu nesse processo de contato entre os espanhóis e os indígenas. Ainda falando nessa questão do contato, nós temos que destacar aí, com certeza, a tecnologia. Como eu falei, a tecnologia favoreceu o sucesso dos espanhóis no processo de colonização, nesses embates, nessas guerras. Essa tecnologia, nós vamos aqui destacar o uso do metal como arma. Os indígenas eles já conheciam o metal, eles já tinham conhecimento, eles já manipulavam o ouro e a prata. Porém, eles usavam como adereços, como enfeites. Por outro lado, os europeus, eles utilizavam o metal como uma forma como arma, né? Eles utilizavam como ferramentas. Observem nessa imagem a disparidade, a diferença é gritante. De um lado, você tem os espanhóis todos protegidos com as armaduras, você tem ele com as espadas, com objetos completamente pontiagudos, e os indígenas do outro lado, completamente com armas, belicamente falando, inferiores. Eram armas feitas de madeira, com ossos, né, de animais, então com pedra, e sem contar que os corpos deles estão muito mais desprotegidos em relação aos espanhóis, tá? Isso é uma vantagem. Não podemos esquecer de um outro fator. Os espanhóis, eles usaram muito o cavalo na guerra. O cavalo dava agilidade, era maior a movimentação, era mais fácil fugir. Então, durante muito tempo, o cavalo foi usado de forma eficiente na guerra. Destacamos ainda, gente, a questão do mosquete. O mosquete, que é essa arma aqui, isso era um terror para os indígenas. O próprio barulho dos mosquetes ao atirar, isso assustava eles, era um desespero, causava um nervosismo, e isso acabava também desestabilizando. Além, é claro, das armas que eu falei para vocês, feito de metal, o mosquete, tem aí os canhões, né? Tudo isso era novidade aí para os indígenas, eram tecnologias que eles ainda não possuíam. Então, resumidamente, esse contato a gente tem que observar a partir desses aspectos, né? Do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista da movimentação, do ponto de vista da imunidade, a questão das doenças. Não esquecer, né, a questão da motivação, que foi fundamental para que eles entrassem em conflitos. E por hoje nós ficaremos aqui. A nossa aula vai ficando por aqui, a nossa aula